Bora começar nosso programa? Ó, tem tanta coisa para que a gente possa falar hoje. Eu queria iniciar com essa notícia que acaba de sair. A pesquisa sobre a avaliação do governo Lula, ontem até o Josias estava falando sobre isso, né? Para onde vão as pesquisas? O que elas vão revelar? Será que o governo já consegue colher aí alguma melhora nos números? Bom, o desempenho do presidente Lula é desaprovado por 53,6% dos brasileiros contra 44,9% dos que aprovam. Né? Esse é o gráfico aí, eu acho que dá para a gente olhar aí, o vai e vem desde janeiro de 2024, quando o Lula tinha uma aprovação de 51,2%, e a gente vê que agora inverteu, né? O Lula agora tem uma aprovação de 44,9% e uma desaprovação de 53,9%. Vamos começar por esse gráfico aí, Josias. O que isso significa? Essa pesquisa, Fabíola, trouxe três notícias, basicamente, para o Lula. A boa notícia é que a desaprovação do Lula parou de cair, parou de subir, aliás. Pela primeira vez em 5 meses, caiu 1,2 ponto percentual a avaliação negativa do presidente. Uma queda michuruca, mas caiu. E isso não vinha acontecendo. A má notícia é que a popularidade do Lula continua no vermelho. A reprovação 53,6 ainda é maior do que a aprovação, que ficou em 44,9. E a péssima notícia é que o presidente vai ter que escalar um Everest para atingir o nível que imagina o Sidônio Palmeira, o chefe da SECOM, para obter aquela volta por cima que ele elaborou como slogan para o encontro que vai acontecer agora, na quinta-feira, um encontro grandioso, previsto para um centro de convenções aqui em Brasília, e o lema desse encontro, elaborado, formulado pelo Sidônio Palmeira, é o Brasil dando a volta por cima. Então, a pesquisa mostra que está muito longe desse cenário de volta por cima, mas o Sidônio, que tinha prometido produzir resultados em 3 meses, consegue mostrar que a popularidade do Lula, embora ainda no vermelho, parou de cair. Não deixa de ser um resultado positivo, embora esteja muito longe desse cenário de volta por cima. E por que o Lula vai ter que escalar um Everest? Porque a pesquisa mostra que são múltiplos os fatores que contribuem à deterioração da popularidade do presidente. Então, tem um aspecto muito vinculado à economia. Uma grande parte dos brasileiros está incomodada com a inflação, muita gente incomodada com a inflação. Então, essa pesquisa mostra que 75% dos brasileiros dizem que a renda não está acompanhando o aumento dos preços. E 86,6%, veja que percentual portentoso, né, consideram que a inflação é hoje a grande preocupação pessoal. E numa atmosfera de crise, num país presidencialista, a crise tende sempre a ganhar as feições do presidente da República. Assim é no regime presidencialista, embora o Lula não seja o único responsável pela alta dos preços, a crise acaba ganhando as feições do presidente. E tem outro índice que é ainda mais impressionante: 95,8% dos entrevistados nessa pesquisa apontam os alimentos e as bebidas no supermercado como os principais fatores que impactam a elevação dos preços, né? Então, inflação dos alimentos é o grande vilão da popularidade do Lula. E, afora isso, há toda uma preocupação com segurança, com corrupção. São temas que não saíram do radar do eleitorado, e o governo não tem conseguido dar respostas, por exemplo, para a segurança. Todas essas matérias têm uma iniciativa do Sidônio Palmeira, que imprimiu uma lógica eleitoral à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Então, ainda outro dia o Lula falou que não vai permitir que o Brasil vire a república do roubo de celulares. O governo está elaborando algumas propostas para tentar fazer algum movimento, alguma marola, sinalizar que está produzindo algo nessa área que causa grande inquietação aos brasileiros, e não só a brasileiro bem posto,
pobre hoje tem celular, usa o celular como ferramenta de trabalho. Profissionais autônomos usam o celular para marcar serviços, para agendar tarefas. Então, o celular passou a ser uma grande preocupação e o roubo entra nesse contexto de insegurança que o Lula tenta atacar. E a pesquisa mostra que talvez a situação do Lula tenha parado de piorar, o Lula, a popularidade dele a impopularidade parou de subir, porque as pessoas já começam a sentir alguma movimentação. Nós aqui tínhamos falado que seria pequeno o efeito daquela redução no imposto de importação de alimentos. O governo reduziu o imposto de importação para forçar a queda do preço dos alimentos aqui internamente. De fato, o efeito disso é muito pequeno, mas a pesquisa mostra que os brasileiros observaram essa movimentação e aprovaram. Uma parte dos entrevistados avalia que pode dar algum resultado esse esforço do governo, a redução do imposto de importação. Então, tem uma percepção, Fabiola, de que o governo está se mexendo. Não produziu grandes resultados ainda, essa movimentação, mas o Sidônio pode estar no caminho certo. Muito longe do Brasil dar volta por cima, mas parou de cair a impopularidade do presidente, embora ele tenha que subir o Everest, é uma situação menos pior do que já foi.